Vamos iniciar nossa aula de hoje para fazermos a correção da atividade PET da semana 4, terceiro ano. O tema é eletroquímica. Caro estudante, chegamos à última semana. Agora vamos relembrar o conceito de pilha e as reações de óxido-redução, essenciais para este novo ano escolar. Fique atento ao resumo abaixo e busque outras fontes de consulta quando necessário. Recapitulando, o avanço tecnológico, ao mesmo tempo em que nos beneficia, também gera grandes dilemas, como, por exemplo, o descarte adequado do lixo eletrônico. Para entender melhor e criar melhorias nessa questão, é necessário entender as propriedades de certos materiais e suas transformações. A eletroquímica, nós vamos ver transformação de energia química em energia elétrica. Aqui nós vamos ter as reações e semi-reações da pilha. Com o aumento do número de NOx é a oxidação, o ânodo, e a diminuição do número de NOx é a redução, o cátodo. Reações de óxido-redução, nós temos o zinco, que tem o NOx 0, e o cobre com o NOx mais 2, que vão ganhar, e o zinco perdeu o elétron, ficando com a carga mais 2, e o cobre ganhou elétrons, ficando com a carga 0. Como o zinco perdeu elétrons, ele sofreu oxidação. Para o cobre que ganhou elétron, nós temos a redução. Então, quem aumentou, oxidou. E quem diminuiu, reduziu. Ou aumentou o NOx, oxidou. Aumentou, oxidou. E para quem diminuiu de NOx, teve que reduzir. Diminuiu, reduziu. Então, a potência padrão, nós vamos ver aqui que tem o cobre, tem mais potência para reduzir que o zinco, com o valor do cobre aqui, ele é menor. A pilha de Daniel, nós vamos ter que tem o metal e o íon de metal em solução. A placa corrói, oxidação no ânodo negativo. E aqui nós vamos ter também a solução e a placa de metal. A placa aumenta de tamanho, ocorre a redução no cátodo positivo. Então, quando a placa corrói, ocorre a oxidação e é ânodo, tem carga negativa. E quando ocorre aumento na placa, depósito de metal na placa, ocorre redução, o cátodo é positivo. Nós vamos ver o cálculo de ΔE, DDP. ΔE é redução maior menos redução menor. ΔE é oxidação menor menos oxidação maior. Ou ΔE é redução mais de oxidação. A ponte salina serve para equilibrar as reações e deixa a pilha mais duradoura. As atividades. Explique detalhadamente o fenômeno da eletrólise. A eletrólise é uma reação química que acontece de maneira forçada devido à passagem de corrente elétrica. Veja mais a respeito desse assunto. Existem dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Na eletrólise ígnea, não há presença de água, portanto, utiliza-se uma substância que se ioniza no estado líquido, por exemplo, o NaCl ou sal de cozinha. É uma substância que pode ser utilizada. Quando a substância é derretida e se ioniza formando íons, Na mais Cl-, faz-se com que seja passada uma corrente elétrica assim, formam-se substâncias puras pela passagem de elétrons, como o Na ou o sódio e o gás cloro Cl2. Lembrando que o cloro é tóxico para os seres humanos. Já na eletrólise aquosa, há uma dissolução da substância iônica em água. O resultado final da eletrólise da água com o NaCl é a formação do gás hidrogênio e do gás cloro, devido à ionização da substância água, que também acontece.
e por causa da ordem de descarga de cátions e ânions. 2. Objetos de prata escurecido, devido principalmente à formação de Ag2S, podem ser limpos eletroquimicamente sem a perda da prata, mergulhando em um recipiente de alumínio contendo solução quente de bicarbonato de sódio. Nesse processo, a prata, em contato com o Ag2S, atua como cátodo e o alumínio como ânodo de uma pilha. A semi-reação que ocorre no cátodo pode ser representada por... Então, aqui nós vamos assinalar a alternativa correta, que é a letrinha B. O Ag2S, ele vai ganhar 2 elétrons e vai voltar a se transformar na prata, que é o metal, e vai perder aí o enxofre, o S2-. Então, ele vai limpar a prata, vai voltar a ser prata e separar o enxofre, que vai ganhar os 2 elétrons e vai ficar S2-, que é o íon sulfeto. Pelo enunciado, sabemos que nessa reação em específico, a prata atua como cátodo e o alumínio como ânodo. E o cátodo é onde ocorre a reação de redução. O ânodo é onde ocorre a reação de oxidação. Portanto, na oxidação, ocorre a perda dos elétrons acompanhada pelo aumento da carga, enquanto na redução ocorre o ganho de elétrons acompanhado pela redução da carga. Logo, na reação de óxido-redução ocorre o fluxo de elétrons através da troca de elétrons entre as substâncias, ou seja, um elemento ganha e o outro perde. A reação que irá ocorrer é de redução, ou seja, de ganho de elétrons. Podemos representar a reação entre a prata e o alumínio da seguinte forma: o Ag2S ganha 2 elétrons que vieram do alumínio e vai formar 2 pratas e vai liberar o íon de enxofre S2-. Número 3. Para que uma lata de ferro não sofra corrosão, esta pode ser recoberta por uma camada de metal que forma uma cobertura protetora, evitando a formação da ferrugem. Considerando somente os valores dos potenciais padrão de redução dos metais, quais desses poderiam ser utilizados para prevenir a corrosão do ferro? Justifique sua resposta. Aqui nós temos várias reações de ganhos aqui de elétron com os valores de energia potencial. O que podem prevenir a corrosão do ferro é somente o Ag, que é a prata, e o cobre 2+, que é o íon de cobre. Apenas existem basicamente 2 formas de evitar a oxidação do ferro. 1. Revestimento do ferro de metal que dorme uma camada protetora de modo a evitar o contato do ferro com agentes oxidantes atmosféricos. 2. Colocando o ferro em contato com um que tenha menor potência de duração que o ferro, que no caso é a prata e o cobre. Então, nós terminamos nossa correção. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham aí conseguido corrigir e tirar as dúvidas. Até mais!